Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding. Meu nome é Matheus Dalpisol e hoje eu quero mostrar para vocês um Starter Kit que eu desenvolvi para o Laravel com o Inertia.js e o Vue e que eu acredito que pode acelerar e turbinar aí o desenvolvimento das aplicações de vocês. Então pessoal, esse Starter Kit se chama Pronto Vue e eu desenvolvi ele e adicionei várias funcionalidades que você não vai encontrar em outros Starter Kits para o Laravel. Por exemplo, se você for olhar no Laravel Breeze ou no Jetstream, você vai ter um Starter Kit legal, mas vai ter várias funcionalidades que aqui você vai encontrar e que nessas outras duas opções você não vai ter. Então, por exemplo, eu adicionei nesse Starter Kit aqui já todo o scaffolding da aplicação usando a sintaxe de Script Setup, que é aquela nova sintaxe do Vue que se você ainda não conhece, eu já vou mostrar para vocês. A gente vai ter auto-import de componentes, auto-import de APIs comuns do Vue e do Inertia. Ele já vem com o Quasar Framework instalado, configurado, né? Que se você não sabe, é uma biblioteca de componentes de interface que segue o Material Design do Google. A gente vai ter o Tailwind já configurado para não conflitar com o Quasar. E a gente vai ter uma funcionalidade bem legal aqui, que é você pode usar qualquer ícone de qualquer icon set sem ter problemas de performance. Vocês já vão ver como é que isso aqui funciona também. A gente vai ter Code Splitting out of the box, então já configurado para você, não precisa se preocupar com isso. A gente vai ter um sistema de notificações para o usuário totalmente server-driven. Eu também vou mostrar como é que funciona. Se você quiser, vai ter a opção de utilizar um VS Code Dev Container, com tudo que você precisa para desenvolver. Então, eu adicionei esse Dev Container aqui e é o seguinte, se você não sabe como é que funciona um Dev Containers no VS Code, dá uma olhadinha na documentação do VS Code e é bem legal. É interessante que se você optar por essa opção aqui, você vai quando você instalar, você já vai ter todas as extensões que eu utilizo também no VS Code já dentro desse projeto para você utilizar. Então, assim, se você usar o Dev Container, quando você começar a desenvolver, você já vai ter tudo que você precisa nesse Dev Container, sem precisar ficar instalando extensão, sem precisar fazer nada. Então, é muito interessante isso aqui. A gente vai ter debug com o Laravel Ray e vai ter a garantia da qualidade de código, então, com o SLint e o Standard.js, tá? Então, a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas funcionalidades com calma, mas primeiro, então, vamos fazer a instalação. E eu adicionei aqui duas opções para vocês instalarem, pessoal. Adicionei a opção de um Quick Starter aqui. Essa opção aqui você vai usar se você já sabe como rodar ali, já tem a sua forma preferida de rodar o Laravel, né? Então, basta você clonar o repositório, porque é um projeto Laravel como qualquer outro. Se você olhar aqui, está toda a estrutura aqui já do Laravel. Eu recebi algumas críticas de gente que não acha interessante disponibilizar um Starter Kit dessa forma. Eles preferem que seja feita mais daquela forma do Breeze e do Jetstream, que você instala o Laravel e depois você dá um Composer Require e instala esses pacotes. Por questão, para mim, eu acho que fica mais fácil de manter esse projeto. Então, eu resolvi disponibilizar assim mesmo. E por enquanto eu vou manter assim. Talvez mais para frente eu passe para essa outra abordagem, mas por enquanto não tenho planos, tá? Então, por enquanto, fica assim mesmo. Então, você vai utilizar essa opção de Quick Starter se você já tiver a sua forma preferida aí de rodar um projeto Laravel, você já tem uma noção mais ou menos do que você está fazendo. E aqui embaixo eu coloquei um Quick Start para quem quiser usar o Dev Container do VS Code. Eu vou estar instalando, utilizando essa opção aqui, porque eu acho interessante. Se você tem o Docker instalado na sua máquina, eu acho bem legal essa opção, porque, como eu disse, você já recebe todas as extensões do VS Code junto aqui nessa instalação, né? E vai ter tudo o que você precisa aí. Então, eu vou começar por essa instalação aqui, vou começar clonando o repositório. Beleza, então já clonamos aqui, pessoal. Vamos seguir o passo a passo aqui da instalação. Então aqui ele vai me dizer para entrar na minha aplicação, né? Então vou dar um cd fuel app. Agora, vamos copiar
o arquivo de configuração, né, de environment, que vem com o fuel. Então, vou copiar o .env.example para .env. Beleza, vamos dar sequência. Agora ele vai dizer para a gente abrir, então, o nosso projeto no VS Code. Então, vamos dar um code. Bom. Beleza. E aí aqui, pessoal, vocês vão ver que ele já está dizendo para a gente que essa pasta tem um dev container, porque a gente tem essa configuração aqui. E aqui, se vocês olharem, é nesse arquivo aqui que é definida todas as extensões do VS Code, né? E uma série de configurações para a gente ter esse dev container funcionando, beleza? Então é nessa pasta aqui. Vamos dar mais uma olhadinha ali no nosso Kickstart. E aqui eu coloquei então que se você não tiver a extensão Remote Containers, né, você precisa instalar. Então vamos dar uma olhada aqui, eu já tenho ela instalada. Então aqui nas extensões, você procura por Remote. E aí é essa extensão aqui, Remote Containers, beleza? Então aqui ele está dizendo, ó, abra a paleta de comandos, né, e procure por Open Folder in Container. Então, como vocês viram, quando a gente abre o projeto no VS Code, ele já alerta aqui no canto para a gente que a gente tem o Dev Container. Mas quando você não vê essa mensagem, você pode então abrir a sua paleta de comando aqui e aí procura por Remote e aí vai ter Remote Containers, Reopen in Container. Então, vou abrir aqui. E aí, o que acontece agora, pessoal? Para vocês, provavelmente vai demorar um pouquinho aí, porque o VS Code vai chamar o Docker e vai fazer a instalação de todos os containers que a gente precisa. Então, o PHP, o MariaDB, o Redis, o PHP MyAdmin, e vai levantar todos esses containers para a gente. Então, se vocês conferirem aqui no Docker Desktop, então a gente está com todos os containers levantados já aqui. Então, se eu vier aqui e abrir um novo container, agora, o legal desse setup aqui, pessoal, é que é como se o VS Code estivesse rodando dentro da máquina do Docker. Então, aqui eu posso trabalhar normalmente como eu trabalharia como se o PHP estivesse instalado local na minha máquina. Então, por exemplo, se eu der um Composer version, isso aqui eu estou usando o Composer que está dentro do container do Docker. Então, eu consigo trabalhar de uma forma muito fluida aqui. Então, npm version, também eu estou dentro do container do Docker, beleza? E agora ele vai dizer para a gente, ó, instala as dependências do PHP, gerar a chave da nossa aplicação para encriptação, né? Fazer o migrate do banco. Então, vamos fazer isso aqui. Então, Composer install. Beleza. Vamos fazer o PHP artisan key generate. Application key generated successfully. E agora, antes de fazer o migrate, pessoal, se a gente vier aqui para localhost 2.81, a gente já tem o PHP MyAdmin instalado aqui para a gente. Qual é que vai ser o usuário e a senha? No nosso .env que a gente copiou, a gente vai ter aqui username e password. E beleza, logamos aqui no nosso PHP MyAdmin. E o nome do nosso banco de dados ficou Laravel. Então, antes de você dar aquele reopen container, se você quiser mudar essas configurações aqui, você precisa fazer isso antes de mandar o VS Code e abrir no container, porque ele vai criar isso aqui tudo automaticamente para a gente, beleza? Então, eu vou vir aqui para o nosso banco Laravel e a gente está sem nada nele. Então, vou dar agora um PHP artisan migrate. Voltar aqui para o meu PHP MyAdmin, atualizei, está aqui as nossas tabelas, show de bola. Vamos dar sequência aqui, depois do migrate, vamos instalar as dependências do front-end, então npm install. Ok, ele está dizendo que tem duas vulnerabilidades aqui, algum pacote que está um pouco desatualizado, depois eu dou uma acertada nisso aqui, você pode dar um npm update também e dar uma conferida nisso aqui, sem problemas. Beleza. Agora, eu coloquei um alerta aqui, pessoal, porque se você tentar subir esse projeto agora, você vai ter um problema. Vamos tentar fazer o seguinte, eu vou levantar o nosso dev server. A primeira coisa que vocês vão ver é que a gente está usando o Vite, então o nosso dev server ele levanta muito rapidamente. Se você estivesse usando o Webpack, isso aqui ia demorar muito, muito mais, tá certo? Só que se a gente for agora para o nosso localhost,
vocês vão ver que a gente vai ter um certo problema aqui. Nossa página não está funcionando. Por quê? Existe um probleminha, eu não consegui resolver. Se alguém souber como resolver isso aqui, comenta aqui embaixo. Que é o seguinte, quando você instala dá um Composer install a primeira vez aqui e ele cria essa nossa pasta vendor, o PHP não está conseguindo encontrar essa pasta vendor. Então o que você precisa fazer é fechar essa conexão remota e reiniciar o dev container. Então eu vou vir aqui em dev container, close remote connection e a gente vai reiniciar então esse nosso dev container, beleza? Então eu vou fechar aqui o VS Code e vou abrir de novo aqui. Então aqui ele já está dizendo para a gente que tem o dev container, eu vou dar um reopen container. Beleza, agora que a gente reabriu aqui o nosso projeto, pessoal, posso dar um npm start de novo para levantar o nosso dev server. E agora vamos lá para o nosso navegador ver se está tudo certo. Localhost. E aí, beleza, está aqui então a nossa aplicação. E aí, se vocês começarem a navegar por ela aqui, pessoal, na parte de login ou de registro, então a primeira coisa que vocês vão perceber aqui, pessoal, é que eu tenho o design do Quasar Framework aqui. Então, o Material Design já todo redondinho funcionando para a gente. Vou vir aqui para a parte de registro. Então, vocês podem ver então que toda essa parte de scaffolding, eu redesenhei ela com o Quasar Framework. Então, already register, forgot your password, tá tudo com o Quasar Framework aqui, beleza? Então, agora que a gente tem tudo instalado, vamos dar uma olhada nas features que eu elenquei aqui para ver por que vale a pena usar o ProntoFuel e não o Breeze ou o Jetstream. Então, primeira coisa aqui, pessoal, Script Setup. Para quem não conhece ainda, isso aqui é uma nova feature do Vue 3, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho Resources, Frontend, Pages. E aí eu tenho a nossa Welcome, que é a página inicial, né? Eu tenho Dashboard e Account. Vamos dar uma olhada aqui em Dashboard. Então, essa aqui é a página quando o usuário fizer login. Então, eu vou criar um usuário aqui para a gente começar a trabalhar. Dá o nome de admin. Então, beleza. Aqui está a minha dashboard, então, agora que eu estou logado. Podem ver que aqui é a minha conta. Tudo em ordem. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo, pessoal. Se vocês repararem, então, aqui a gente tem um script setup. Então, normalmente, como é que a gente trabalha com o Vue 2, por exemplo? Ou até com o Vue 3 sem script setup. Então você viria aqui, teria que fazer um export, default, aí exportar um objeto, e aí se eu quisesse definir props, então props aqui, e aí define o objeto de propriedades aqui, e a gente teria então title string aqui, e aí se você tivesse métodos, você teria que colocar aqui methods. E aí, sei lá, faz alguma ação aqui, add user. E se você quisesse usar a Composition API com o Vue 3 mesmo, você teria que adicionar um método aqui, então, setup, né? E fazer tudo aqui dentro. Com essa nova funcionalidade do Vue, o Script Setup, você pode tirar tudo isso aqui e você vai usar algumas novas APIs que o Vue fornece. Então, você deixa o Script Setup aqui. Para definir props, ele usa esse define props. Só que se vocês repararem aqui, pessoal, normalmente o que vocês teriam que fazer seria o seguinte, vocês teriam que fazer o import desse define props. Então seria import from Vue e aí define props. Vocês fariam algo assim para poder usar esse define props. Por que aqui não está precisando, pessoal? Por causa de uma outra feature que foi adicionada aqui, pessoal, que é a seguinte. Vamos olhar aqui no navegador. Common and Vue Inertia Auto Importing. Então, isso aqui é uma feature que eu adicionei através do Vite, que você não precisa ficar incluindo essas APIs que são de uso comum com o Vue e com o Inertia. Então, outro uso seria, por exemplo, você definir um ref. Ao invés de ter que fazer import ref from Vue, e aí você iria definir uma constante, então const my constant igual a ref, e aí botar o valor que você quiser aqui, você não precisa fazer isso aqui, você simplesmente
usa o ref. Por quê? Porque o Vite está tratando de fazer esse auto-importing aqui para gente. Então, isso aqui vai limpar muito o nosso código. Imagina que você tivesse que usar define props, e aí você tivesse que declarar constante, e aí você tivesse que fazer um watch de alguma coisa. E aí você precisa sempre estar lembrando de fazer o import aqui. Então, import from view, e aí import ref, import watch, import define props, import define emits. Então você teria que toda hora estar lembrando de fazer esses imports. Então com o auto-importing você pode simplesmente sair usando essas variáveis aqui e vai tudo funcionar, beleza? Então eu vou deixar esse define props aqui que já estava. E essa é uma das grandes vantagens desse Starter Kit, beleza? Então a gente já viu aqui Common, View and Inertia Auto-Importing. Eu mostrei do View, mas do Inertia você tem também. Então, por exemplo, se você tivesse que usar a página ou o form helper do Inertia, você poderia fazer const form equals use form, que é o helper de formulários do Inertia, beleza? Você não precisa fazer o import aqui, por exemplo, from inertia view 3 e aí use form. Então você não precisa ficar dando esses imports aqui, porque eles já são feitos automaticamente para a gente. Então já vimos aqui Common in View Inertia Auto Importing e vimos também Script Setup, beleza? Agora então vamos dar uma olhada em Components Auto Importing. Isso aqui é outra coisa muito legal, pessoal. Imagina que a gente cria um componente aqui. Vou criar um componente de teste. Então, myTest.view. Ok. E a única coisa que eu vou fazer aqui é criar um template e vou colocar um H1 aqui. Hello from myTest. Ok. E agora aqui no nosso dashboard, vamos dizer que eu queira usar esse componente. Então, normalmente, o que a gente teria que fazer? Teria que, se a gente estivesse usando o View 3 sem o script setup e com o View 2, a gente teria, por exemplo, uma tag script aqui, aí teria que fazer o import do nosso componente ali, então... E aí eu teria aqui o meu export, default, e teria que fazer o registro desse componente. E aí, myTest. E aqui em cima eu esqueci de trocar o nome. myTest. E aí sim eu poderia então usar o componente aqui no nosso template. A gente não vai precisar de nada disso aqui, pessoal. Como é que funciona o auto-importing? Basta eu usar o componente que eu defini ali na minha pasta Components. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, aqui embaixo de Title, quiser colocar myTest, tá ali, hello from myTest. E outra coisa interessante é que isso aqui vai funcionar com namespaces. Então, se eu quisesse criar um namespace dentro de components com uma pasta, por exemplo, eu tenho vários componentes de formulário. Então, eu vou criar uma pasta form e aí eu quisesse ter um componente dentro dessa pasta de forms. Eu vou mover aqui o myTest para dentro de form. Eu posso simplesmente prefixar, então, com form aqui e o auto-importing vai entender que eu quero, então, pegar o componente de dentro da pasta myForm. Então, eu tenho componentes com namespaces automaticamente aqui conforme a minha estrutura de pastas. Então, vou salvar aqui, voltar para cá e vocês podem ver que continua funcionando. Posso até atualizar aqui a página e continua funcionando. Então, mais uma feature que a gente já viu aqui. Components Auto-Importing, Common View and Inertia Importing e Script Setup. Beleza. O Quasar Framework, pessoal,
É uma coisa que, assim, eu usava o Viltify, já fiz um vídeo aqui falando de por que eu tô migrando para o Quasar. Se você não viu, dá uma conferida aqui no canal. E é uma coisa que eu acho muito útil, já vinha instalada, porque te popa muito tempo de desenvolver componentes, né? Então o Quasar vem com mais de 70 componentes muito robustos, muito bonitos também. Então isso aqui te acelera demais o desenvolvimento e a interface fica bem coesa, bem bonita, beleza? Eu vou pular aqui a parte do Tailwind. O que você precisa saber é que o Tailwind já está configurado para não conflitar com as classes do Quasar. Então tudo que você precisa fazer para utilizar classes do Tailwind é simplesmente prefixar elas com TW. Então se a gente vier para cá e quiser utilizar, por exemplo, deixar esse texto aqui vermelho, então seria TW text red. E vocês podem ver que já tem a extensão aqui do Tailwind, né? Ele entende mesmo com o prefixo. E ele já atualizou aqui o texto para a gente. Então a gente tem o Tailwind também integrado aqui. Outra feature que a gente tem aqui, pessoal, que é muito legal, é essa aqui. Usar ícones de qualquer icon set sem ter problemas de performance, sem prejudicar a performance da nossa aplicação. Como é que isso aqui funciona, pessoal? Existe uma ferramenta chamada Iconify. Então, o que é essa ferramenta aqui, pessoal? Basicamente, ela é um hub que vai juntar uma série de icon sets que tem aí para a gente utilizar. Então, posso dar um browse icons aqui. E aí, por exemplo, se você quiser ícones do Material Design Icons, você vem aqui. Vai ter todos os ícones disponíveis aqui, você pode pesquisar. Então, vamos pegar um ícone qualquer aqui, pessoal. Pode ser um cowboyzinho aqui. E aí, vocês vão ver que ele dá uma string aqui pra gente, pessoal. Como é que a gente pode utilizar isso aqui? Eu vou copiar essa string e vamos vir aqui pro nosso dashboard. E eu vou adicionar aqui, pode ser aqui no MyTest. O que eu vou fazer, pessoal? Vou adicionar aqui no final do nosso cabeçalho, vou abrir um componente aqui, uma tag, e vou colar essa string aqui. Vou simplesmente substituir esses dois pontos por um traço aqui. Salvar, ele fecha pra gente o componente aqui, só que fechou errado aqui o meu VS Code. Agora vai ficar em ordem. Então eu tenho o meu título aqui, eu vou colocar dentro de um span, só para ficar mais claro. Então eu tenho o meu texto ali do cabeçalho e eu tenho esse componente de ícone. E vocês viram que eu não precisei ir para o meu terminal e instalar nenhum icon set nem nada. Eu simplesmente escolhi o ícone que eu queria usar e adicionei ele aqui. E vamos agora para o navegador para ver se isso aqui teve algum efeito. Vou atualizar aqui. Então o nosso ícone não apareceu aqui, pessoal. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso console. Eu acho que eu deixei algum erro aqui. Ó, não conseguiu resolver o componente MDI. Isso aqui foi um erro meu. Por quê, pessoal? Porque eu só disse qual ícone eu quero. Só que eu preciso utilizar um componente para isso, certo? E o meu componente não está sendo utilizado. Por quê? Aqui a gente precisa utilizar a tag i. Então vai ser um ícone que vai ser material account blá blá blá, beleza? E agora, então tá aqui o nosso ícone. E é legal que você não só não precisa ficar se preocupando em ir para o terminal e instalar os ícones que você quer usar, como você pode fazer isso com qualquer icon set. Então eu fiz com o Material Design Icons aqui. Se você quiser, você pode utilizar qualquer outro icon set. Então um que eu gosto bastante, por exemplo, é o Feather. Então aqui, ó, Feather Icon. Vou escolher um ícone qualquer aqui, pode ser um raiozinho aqui. E aí, ó, FE Bolt. Beleza. Vou vir aqui e aí vou dar um I, FE, substituir os dois pontos por bolt, por traço aqui. Salvei, vamos atualizar aqui e tá aqui então o nosso ícone já. Então vocês podem ver, eu utilizei ícones de dois icon sets separados e eu não precisei em nenhum momento ir para o meu terminal instalar esses ícones. Então basta eu vir aqui para o site do Iconify, escolher o ícone que eu quero, pode ser de qualquer icon set, e utilizar ele no meu HTML. Então isso aqui, além de poupar muito tempo da gente, porque a gente não precisa ficar indo
na documentação de cada icon set, vendo como é que instala ele, e aí vendo como é que usa. Ele unifica, o Iconify, ele unifica a forma de trabalhar com todos esses ícones, acaba poupando muito tempo e fica muito mais fácil da gente visualizar aqui na nossa aplicação onde tem ícones, né? Muito mais fácil de trabalhar com ícones dessa forma. Então, o que mais que a gente tem de funcionalidade aqui? Code splitting das páginas já vem configurado para a gente também, pessoal. Então, se a gente fosse olhar aqui, eu vou fazer logout aqui. Eu vou atualizar aqui para a gente começar com uma aplicação zerada. Vou colocar aqui em todas as requisições, limpar. E aí vocês vão reparar que se eu for para a página de login, olha só que interessante. Então aqui, ó, não só foi feita a requisição para o meu PHP, mas como foi também solicitado o meu arquivo Vue.js, tá certo? Então o Vue aqui, o Vite vai fazer a requisição de tudo que a gente precisa só no momento que a gente clica nesse login. Se a gente voltar agora aqui para a página inicial, vocês vão ver que não é feito nenhuma requisição de JavaScript, CSS, essas coisas. É feita só a requisição para o nosso PHP. Porque o componente ele já está aqui. Se a gente voltar para a página de login de novo, vocês vão ver que agora só foi feita a requisição para a minha página para o PHP. Não foi feita nenhuma requisição para arquivo JavaScript, para Vue, para nada. E agora, se eu for para a minha página aqui de register, como eu ainda não carreguei essa página, vocês vão ver que vai ter uma série de requisições aqui. Ó. Então, foi requisitado não somente a minha página para o PHP, como eu não tinha esse componente aqui no meu lado cliente, então ele carregou o componente Vue responsável por renderizar essa página. Se a gente voltar aqui para o login, só a requisição para o PHP. Se a gente for para a página aqui de esqueci minha senha, vocês vão ver que é a requisição para o PHP e mais a requisição do componente para ser renderizado. Então a gente tem code splitting funcionando aqui out of the box também. Então, mais uma feature que a gente já conferiu. Server Driven Notifications. Como é que funciona isso aqui, pessoal? É uma coisa também para agilizar, porque é uma coisa que toda aplicação precisa e você tem que perder tempo desenvolvendo, tá certo? Vou fazer o login. Se eu não me engano, eu tinha ficado admin.test. Vou logar. E, inclusive, eu deixei aqui de exemplo, pessoal, uma rota para testar essas nossas toast notifications. Então, se eu dar um success toast, vocês vão ver que vem a notificação aqui. E a gente já tem esse sistema aqui de pilha de notificações funcionando. Legal, né? Como é que funciona? A gente tem lá no nosso Routes PHP uma rota para isso. Você vai poder disparar notificações na interface do usuário através de uma rota no seu PHP. Então, aqui em Web, eu criei uma rota e, claro, você pode utilizar isso aqui em qualquer rota que você quiser, tá? Então, eu só coloquei aqui um redirect back e você pode dar um toast e aí põe a mensagem que você quer. Se você quiser que essa mensagem, esse toast seja de erro, por exemplo, você só passa error como segundo parâmetro. E aqui, então a nossa mensagem já vem vermelhinha ali. E é legal que você pode também passar várias mensagens de uma vez só. Então, se você quiser passar, por exemplo, um erro e um warning ao mesmo tempo, aqui eu vou trocar a mensagem aqui. Já veio as duas mensagens aqui para a gente. Então, você consegue definir os toasts que vão ser jogados na interface do seu usuário através do PHP. Então, mais uma feature bem legal aqui que a gente vai ter disponível nesse Starter Kit, beleza? Vamos dar sequência aqui, ver o que a gente tem mais. O Dev Container, que a gente já viu, né? E a gente vai ter aqui Enforce Code Quality com o SLint e o Standard.js. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Enquanto vocês estiverem desenvolvendo aqui no Vue, vamos dizer que vocês vão adicionar um script aqui.
Vou utilizar um script setup, inclusive. Aqui. E aí a gente está utilizando o standard JS dentro desse dev container, beleza? Então o standard JS ele vai ter alguns pré-requisitos. Então, por exemplo, se eu criar uma variável aqui, const myConstant igual, sei lá, ref, e aí eu coloco um ponto e vírgula aqui no final. No standard JS, pessoal, o ponto e vírgula não é necessário aqui, ó. Extra semicolon. Então ele está dizendo, não precisa desse semicolon. Se eu der um Ctrl S, ele já vai formatar tudo aqui para gente, já vai remover o ponto e vírgula, e sempre que eu cometer algum erro de sintaxe, alguma coisa aqui que não só um erro de sintaxe, mas coisas que não se enquadram no estilo de código do standard JS, ele já vai alertar para a gente aqui na interface, beleza? E você tem a opção também de rodar o script no seu terminal, que seria o npm run, você viria aqui, npm run lint, beleza? Então você tem essas opções. E por último, pessoal, a gente tem debug com o Ray na porta 23517. Então, eu vou abrir aqui o debugger. Se você não está acostumado, é uma forma de você debugar a sua aplicação sem precisar ficar dando die and dump, por exemplo. Então, vamos vir aqui para nossa rota dashboard. Ela está aqui. Então, se eu viesse para cá e desse um ray, colocar um olá no debug aqui. E aí, vamos para a nossa aplicação aqui. Vou atualizar ela. E agora, aqui no nosso debug, ó, olá no debug. Então, isso aqui é muito legal, pessoal, porque às vezes você quer ver o que está chegando numa variável, mas você não quer travar toda a execução com um die and dump, alguma coisa assim. Então, você consegue fazer o debug da sua aplicação todo separado aqui no Ray. Então, é outra coisa que ajuda demais. Então, pessoal, acho que a gente viu todas as features já aqui que tem disponível por enquanto nesse Starter Kit. Então, eu pretendo adicionar mais features aqui, pessoal, como testes com Cypress e algumas outras coisas que a gente usa no dia a dia ali e que facilitam muito o desenvolvimento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Confira o grupo Inertia.js lá no Facebook. E se você tem alguma sugestão aqui para mim adicionar nesse Starter Kit, alguma coisa que você acha que está faltando, que dá para ficar melhor, também comenta aqui embaixo, entra em contato lá no grupo e a gente dá um jeito de melhorar isso aqui junto, tá bom? Espero que esse Starter Kit ajude aí o dia a dia de vocês a agilizar o desenvolvimento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.